Agora o governo perde essa guerra para as fake news e tem que recuar. O recuar nunca é bom, né? E você tem a pressão dos governadores, no caso do pacote da segurança, que é um bom pacote desde o início, o princípio do pacote é bom desde o início, e o governo também tem que ceder. Agora, os governadores, em vez de aplaudir e sentir alívio com a renegociação da dívida dos estados, que os estados é que contraem as dívidas... Pausa aqui, né, pausa aqui. Isso aqui é outro absurdo também, porque eu vou te falar uma coisa, a Eliane, né, o nome dela, o pacto federativo faz com que os estados estejam num ambiente invertido de como deveriam estar. Como é que funciona a vida no Brasil, né? As pessoas moram na cidade, elas trabalham na cidade, elas empreendem na cidade, elas lucram na cidade e elas arrecadam na cidade. E aí, o que o Brasil faz? O Brasil pega toda essa arrecadação de todos os municípios, das coisas que acontecem no município, joga tudo lá para cima, lá para a instância federal, e a partir dali você tem repasses do governo para os estados e municípios que são repasses absolutamente injustos. Os estímulos de arrecadação são completamente diferentes dos estímulos da premiação do dinheiro e do repasse. Então, eu vou dar um exemplo para você. Se você tem uma empresa, e essa empresa vende esse baralho, o que você quer? Você quer vender o melhor baralho possível, pelo menor preço possível, para que você lucre o máximo possível, certo? Então o seu estímulo é, trabalhe para que você faça muitos baralhos e bons baralhos, para que você consiga um baralho de boa qualidade com um preço barato, porque se você faz 10 peças, é um preço. Se você faz 20 peças, não é o dobro do preço. Entendeu? Se você faz 100 peças, não é 10 vezes o preço de custo. Né? Quanto mais você faz, menor o custo para você fazer cada unidade. Então você quer sempre produzir muito numa qualidade boa. Isso funciona para uma empresa, isso funciona pro resultado do serviço público. Se você tem uma escola, vamos supor que você é um estado, você não tem uma empresa, mas tem uma escola. O que a escola tem que fazer? A escola tem que educar o maior número de alunos possível com a maior qualidade possível. Correto? Beleza. Todo esse recurso das empresas vão lá para Brasília. Como que Brasília distribui? Ela faz o incentivo inverso. Ela pega e fala o seguinte, quais são as escolas que estão educando o menor número possível de alunos na pior qualidade possível? Essa escola vai receber mais dinheiro público que arrecadou lá do outro cara que está fazendo mais baralho pelo melhor preço possível, pela maior qualidade e preço possível, que está lucrando mais. Então você faz um desestímulo do que deveria ser uma economia sadia. Você pega de quem faz melhor, tira dessa pessoa, desincentiva ele a fazer melhor e entrega nas mãos de quem faz pior. Hoje o Brasil é isso. O Flávio Dino, por exemplo, quando você pega os índices do governo dele, quando ele foi governador do Maranhão, eles são risíveis. Eles são desesperadores. Este homem não só foi recordista em recepção de repasses do governo, como também se tornou hoje o ministro do Supremo. Então, os incentivos estão todos errados. Então, quando você vem falar de dívida de Estado, você não tem que falar como se o Estado estivesse pedindo um favor e a União fosse boazinha, porque o governo do presidente Lula é um governo muito bonzinho e ele vai dar uma ajuda para o Estado pagar uma dívida. Não, cara. Você tem que olhar para o Estado como o membro arrecadador, o membro que faz o trabalho e que tem o seu dinheiro retirado dele para jogar nos amigos políticos do rei. É isso. Tá? Vamos lá. Então, esses governadores já estão pressionando também. Será que o governo vai ficar recuando a cada pressão? Isso é uma coisa. Eu fiquei em dúvida hoje de quem foi a decisão do recuo. Se a decisão foi uma decisão política ou se tem a ver com a decisão econômica. Pausa aqui. É óbvio que é uma decisão política, não existe a menor dúvida. Porque se você pensar somente economicamente, o que o Haddad faria? Ele taxaria tudo, ele taxaria sua fala. Entendeu? Porque para ele, existe um raciocínio burro na esquerda que é o seguinte... Né? Eles não conhecem a curva de Laffer. Para você arrecadar mais, basta você cobrar mais imposto. Isso não é verdade.
Existe uma linha que você cobra tanto imposto que ou as pessoas sonegam ou as pessoas quebram, que você passa a arrecadar menos. Então, às vezes, cobrar menos imposto é arrecadar mais. Esse não é o raciocínio do Haddad. O fato dele ter taxado blusinha da Shein é um absurdo, porque a desculpa de proteger a indústria nacional ela não existe, ela não é verdadeira. Você não tem uma indústria formatada aqui. Se você tivesse uma indústria formatada que estivesse sendo sufocada pela importação, você ainda teria uma justificativa. Não, você não tem. A indústria nacional não é sufocada pela importação, ela é sufocada pelo próprio Brasil, por leis trabalhistas absurdas, por uma carga tributária complexa e absolutamente pesada, por ineficiências no processo produtivo, por falta de tecnologia, por falta de um monte de coisas. Então, na verdade, a importação não é que ela suprime a oferta que a indústria nacional pode colocar. Não, ela suprime a demanda de pessoas que não encontram dentro da indústria nacional os produtos que elas podem comprar a preços justos. Né? Então é isso. Né? Então é óbvio que foi uma decisão puramente política. E por que foi uma decisão puramente política? Porque o governo, e aí entra num aspecto que eu falei no meu vídeo de hoje, né? O governo, quando ele não sabe o tamanho da ameaça, é pior do que quando ele sabe e a ameaça é menor do que a gente imagina. Como assim? Quando você tem uma oposição falando, isso aqui vai pegar mal, e você começa a ter uma sensação de que isso pegou mal, isso é mais ameaçador do que quando uma oposição fala, eu estou dizendo que isso pegou mal, eu estou chamando, por exemplo, uma manifestação e a manifestação é flopada. É melhor a surpresa, é melhor o não sei o tamanho do problema, mas sei que tem um problemão, do que, sei exatamente o tamanho do problema. Então, como o Lula e o governo Lula entenderam que teve um vídeo do Nicolas com recorde de visualização, recorde de pressão, recorde de pessoas falando, isso aí é um absurdo, tal, o governo falou, eu não sei o tamanho desse problema, eu só sei que ele é gigante. Então é melhor não mexer. Vamos recuar agora? Não vamos enfrentar isso agora? Aí eu vou te dizer o que eu acho. Eu não acho que o governo vai declinar disso definitivamente, tá? Eu acho que o governo vai encontrar ferramentas e momentos oportunos para que ele avance na fiscalização de uma forma mais discreta. Isso, e a gente vai ficar vigilante aqui, tá? Mas vamos lá, continua. É difícil dizer quem ganhou ou perdeu, mas eu liguei para o ministro Fernando Haddad. Aliás, ele estava exatamente assinando a nova medida provisória, ou seja, a medida provisória já está assinada. É essa medida que deixa claro que não tem taxação sobre o Pix, né? Ele estava assinando e aí ele me deu uma frase que eu achei decisiva. Pausa aqui, só uma coisa. O governo não perdeu para fake news, tá? O governo perdeu para o pânico que as pessoas têm do próprio governo. No meio disso tem fake news também, mas no meio disso tem pessoas que sabiam que o Pix não ia ser taxado. Eu sei, o Pix não vai ser taxado, mas eu ainda acho isso uma bosta. Porque sabemos no ambiente que nós vivemos, tá? Vamos lá. A frase do Haddad é: tiramos a arma da mão do inimigo. Ou seja, eles viram que a medida provisória, aí a questão de informação à Receita sobre pessoa física, movimentação de pessoa física até R$5.000, de pessoa jurídica até R$15.000, que era um processo, vamos dizer, administrativo, né, burocrático, né, que isso virou uma arma na mão da oposição e que a previsão era de que haveria uma guerra no Congresso e uma guerra difícil de você ganhar num Congresso que tem sido hostil, com um Congresso... Pausa aqui. Isso não é verdade também. Nossa, cara, que é essa pessoa aí falando merda? Não, eu vou contar uma coisa pra você. Geralmente não, eu diria que sempre, um governo, ele tem, na maior parte das vezes, a maioria do Congresso. É isso. O governo, isso não é no Brasil, isso é no mundo, tá? Ele tem, na maior parte do tempo, na maior parte das pautas, a maioria do Congresso. Por quê? Porque o governo concentra nele, ainda mais aqui no Brasil, um poder de distribuir emendas, um poder de fazer indicações políticas, enfim, coisa pra caramba que deixa os deputados centrão e o nosso público, né, brasileiro, os eleitores brasileiros, eles têm uma cognição baixa, e eles exigem muito pouco dos seus representantes, então o governo domina esse Congresso e basicamente o Lula não tem um Congresso tão hostil assim. Agora, isso foi uma coisa
que mexeu num ponto do brasileiro tão sensível, que não foi, eu vou dizer, não foi nem trabalho da oposição isso. Não é que a oposição fez um ótimo trabalho e aí as pessoas se tocaram contra uma pauta do governo. Não, cara. O próprio governo mexeu em algo que as pessoas têm muito medo, que é o seu bolso num momento onde nós estamos em crise. Hoje em dia tá tudo mais caro, tá todo mundo sentindo que tá fudido, ninguém consegue sobreviver mais, e aí vocês ainda mexem num aspecto de fiscalização do cara que tá tentando ganhar o dele. Irmão, você não precisa nem de oposição pra fazer o trabalho. O próprio cara já fica com medo. Então não, cara. Vai lá. A maioria de oposição, tudo tem que ser negociado, emenda. Então, era mais, vamos dizer assim, prudente recuar. E aí o Haddad, inclusive, lembra o seguinte, né? Olha só, o Donald Trump, quando foi eleito agora, ele teve 5 milhões de visualizações. E o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do PL de Minas Gerais, conseguiu mais de 150 milhões de visualizações. Não, pausa aqui. Nossa, cara, isso é uma comparação tão burra, cara. Isso é uma coisa tão imbecil. Seria como falar o seguinte, pega um vídeo de uma música do Gustavo Lima. Tem muito mais do que isso. Então o Gustavo Lima é claramente o próximo presidente do Brasil? Não, cara. É óbvio que não, bicho. É óbvio que não. Entre a visualização e a ação existe todo um caminho. Neste caso, a visualização reflete o tamanho da ação porque as pessoas já tinham esse medo instalado. Escuta só, não é que você tinha as pessoas tranquilas, aí o Nicolas fez um vídeo e aí virou uma chave e todo mundo agora ficou com medo. Não é verdade. As pessoas já estavam com medo, o Nicolas fez um vídeo que representou o medo dessas pessoas e isso fez com que o governo olhasse e falasse, não, realmente o medo das pessoas existe e é melhor recuar. É isso. Não é que o Nicolas conseguiu virar a chave das pessoas que agora as pessoas estão com medo. Não, as pessoas já estavam com medo antes mesmo da medida provisória. Entendeu? Então, nossa, cara, que coisa horrorosa, mano. E fala que o Trump teve 5 milhões de visualizações. Aonde? Que vídeo? Pegaram o vídeo mais flopado do cara. Não, exatamente. Ele tem muito... Gente, pelo amor de Deus, o Trump tomando aquele tiro, não é necessariamente um vídeo do Trump. O Trump fez um vídeo no Instagram. Não, cara. Mas isso talvez tenha sido a imagem mais vista de 2024. A imagem política mais vista de 2024. Por quê? Porque outros veículos repostaram, porque... Enfim, porque não é necessariamente numa rede social, numa visualização de um vídeo que você mede o quanto uma coisa teve impacto. Isso é uma das medidas. Nossa, cara. Vai. Ao criar, insistir nessa história de taxação, de Pix... E outra coisa, pausa aqui. Isso é tão mentira que o vídeo do Nicolas, ele não fala em taxação. Ele fala, o Pix não vai ser taxado. Exato, tem um frame exato. Tem um frame exato que ele fala isso ainda. Vai lá. Qualificar. E aí há uma pressão que é de partidos políticos, mas que encontra eco dentro do governo para criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Criminalizar. Porque, nossa, cara. Nossa. Paulo, vocês são um clichê completo, vocês são um presente completo. Vocês estão falando que... Vocês estão defendendo um governo que tá todo mundo puto e com medo deles e ainda falam em criminalizar quem tá falando mal. Cara, vocês são um pacote completo pro desastre. Nossa, vamos lá. Você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Você desacreditar medidas públicas... Cara, que bosta você falou, mano. Assim, que você tá falando, meu? Desacreditar medidas públicas é crime? Você tá louca? Você está louca? Quer dizer que você não pode ser cético em relação a medidas públicas? Eu digo mais, você não pode ser cético em relação à existência de medidas públicas? Então vamos lá, o governo passou uma nova lei. Agora você não pode mais ter cartas de baralho pretas. Eu não posso desacreditar. Não, eu acho que é mentira. Pessoal, acho que é mentira isso. Isso é um crime, né? Mas eu falar que isso é errado... É crime? Existe mesmo e eu acho errado. Cara, meu Deus do céu. O Haddad falou quase que a mesma coisa, dá uma olhada. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do Pix, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do Pix, que foram dois objetos de exploração por parte
dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é. Pausa aqui. Isso aqui é o que ele está tentando... deixa eu só ver o finalzinho, vai. Tá no prejudicando a economia popular. Pausa aqui. O que eles estão fazendo aqui é claro, é nítido. Eles estão tentando, né, com meias verdades, dar uma sensação de que quem está falando contra a medida provisória, querendo ou não querendo, está corroborando com um tipo de crime que é da pessoa te mandar ali um boleto falando que é da Receita Federal, etc. Você entendeu? Cara, isso é ridículo. É como se eu pegasse e falasse o seguinte, ó, o MBL quer disputar a próxima eleição para a prefeitura, certo? E eu vi uma galera falando contra, né, que o MBL não deveria disputar a prefeitura. Isso tá gerando um golpe, né, porque tem muita gente falando que para criar um partido contra o MBL, você tem que depositar um Pix, né, um dinheiro num Pix tal. E aí eu começo a fazer uma falsa associação de que todas as pessoas que fazem oposição ao MBL, na verdade, estão participando de um golpe para que você deposite dinheiro num falso partido contra o MBL. É ridículo, cara. E isso tá vindo de um ministro da Fazenda, cara. O ministro da Fazenda está tentando enganar você, dizendo que se você está cético, se você tem dúvidas em relação a essa nova medida, provavelmente você está caindo no golpe de alguém que quer te mandar um boleto falso da Receita para você perder dinheiro. Cara, isso é um absurdo do cara. Assim, cara, que país que a gente vive, irmão. Aí no meio disso tudo tem um vídeo do Banco Central, que é o Banco Central, o BC, ele de óculos, falando que você tá na vida louca. Puta merda. Que país é esse, irmão? Mano, se criticar a medida do governo for crime, ferrou. Todo mundo aqui vai virar um monarca. É que na verdade ela falou o seguinte, não é criticar a medida do governo, ela falou desacreditar políticas públicas. Não, mas ela falou outra palavra também, é desacreditar e alguma coisa. Ela falou assim, o que eu pesquei, ela falou, põe no finalzinho. Aqui, não tô ouvindo. Atacar medidas públicas. É desacreditar e atacar. Então assim... desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Não é. Ferrou, velho, ferrou. Não é. Você pode atacar medidas públicas. Você não pode desacatar medidas públicas. Isso é uma coisa. Então, por exemplo, estou desacatando uma medida tal. Então, aí é um crime. Agora, você atacar e desacreditar, não é crime, cara. Eu sou jornalista profissional assim como você, viu? Você tá errado.